Boa noite a todos, sejam bem-vindos a uma aula de recuperação de uso, manejo e conservação do solo, onde nós vamos fazer um estudo de caso da propriedade das sementes Aurora, né, o engenheiro agrônomo Maurício de Bortoli, e vamos estudar um pouco o manejo que ele vem adotando do sistema plantio direto, que pode ser considerado um manejo referência, haja vista os recordes de produtividade que ele vem obtendo. Ao longo da minha apresentação, o Maurício de Bortoli vai se unir a esta apresentação e atender as perguntas de vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela e gostaria que vocês me confirmassem que a estão vendo. Vamos colocar aqui no modo de apresentação. Está compartilhada? Sim, professor, tudo certo. Muito bem. Então, assim, essa apresentação foi uma viagem que nós fizemos de estudo, né, dos estudantes da agronomia até a propriedade das sementes Aurora, e uma apresentação preparada pelo Maurício de Bortoli. É uma prática que eu gosto muito de fazer, é levar os estudantes da agronomia para produtores que eu considero que são referências, seja pelo manejo de solo, seja pelo sucesso na condução do sistema plantio direto e por buscarem sempre inovar nas suas propriedades. Eu acredito que esses exemplos, às vezes, eles são muito educativos de como que a gente pode realmente transformar uma realidade de propriedades agrícolas. Então, falando um pouquinho, o Maurício de Bortoli é engenheiro agrônomo formado na Universidade de Santa Maria. Hoje ele é, assim, o diretor das Sementes Aurora, né, e da condução das áreas agrícolas que estão vinculadas. E também é um palestrante, né, muito requisitado e um recordista do SESB, né? E ele vai nos falar que o manejo dele, né, é muito baseado em plantas de cobertura do solo, proteção do solo, em agricultura de precisão e em tecnologias associadas. Então, ele, algumas safras atrás, ele obteve, né, este título aqui de campeão nacional do SESB, com uma produtividade em área marcada de 123,8 sacos por hectare de soja. Realmente, se nós pensarmos Cruz Alta, né, não é uma região assim extremamente favorável a elevadas produtividades, porque a altitude não é tão grande e realmente para nós, né, uma satisfação muito grande que ele tenha obtido esse prêmio. E eu queria dizer para vocês, de acompanhamento de propriedade, que hoje obter elevadas produtividades, a gente pode ter em diferentes texturas de solo, em diferentes altitudes, em diferentes regimes de precipitação, porque isso está muito mais associado ao manejo que a gente dedica às nossas lavouras e o tempo que a gente consegue manter esse manejo, do que propriamente há condições intrínsecas de solo, de local, de precipitação ou de altitude. Eu acredito que no passado nós valorizávamos muito mais isso e hoje nós estamos entendendo que o manejo tem um peso muito grande sobre o resultado final. Então, aí está o momento em que o Maurício estava comemorando, né, essas conquistas. São conquistas para um produtor
para um consultor conquistas muito importantes que devem ser devidamente valorizadas. Aqui a turma da agronomia sendo recebida lá na propriedade, né? Esse é um salão que ele possui, das Sementes Aurora, e onde estavam sendo apresentados esses resultados. Então, ilustrando para vocês assim como que as coisas evoluíram, né? Em 2006, 2007, quando a propriedade ainda tinha assim, não tinha adotado essas inovações que vão ser destacadas para vocês, a produtividade de soja das áreas situava-se em 42 sacos por hectare, e passados 12 para 13 anos, essa produtividade média subiu para 72,6 sacos por hectare. E quando olhamos para o milho, essa produtividade, porque o milho realmente é uma cultura que responde mais aos manejos adotados, então, no caso do milho, foi mais surpreendente ainda, né? Porque saiu de 90 sacos para 217 sacos por hectare. Eu diria para vocês que 200 sacos por hectare é uma média muito boa para os padrões americanos. E se dissermos para os padrões brasileiros, então, praticamente é o dobro da média nacional. E uma produtividade média de 72 sacos também a gente pode dizer que é 50% superior à média nacional. Quanto às grandes transformações pelas quais a propriedade vem experimentando, na primeira onda foi a adoção do plantio direto, ou sistema plantio direto, como queiram. A segunda onda foi as biotecnologias, que proporcionaram, num primeiro momento, um controle muito eficiente dos insos, né, permitindo que as lavouras fossem desenvolvidas sem a mato competição e mesmo colhidas no limpo. Hoje a gente sabe, com o recrudescimento das ervas resistentes aos herbicidas, essa situação regrediu um pouco. Utilização de precisão na agricultura, ou agricultura de precisão, algumas pessoas preferem chamar de precisão na agricultura, eu particularmente acredito que é agricultura de precisão mesmo, e a parte de gerenciamento de dados e utilizar os dados coletados na própria propriedade como sendo uma fonte de introdução de novas tecnologias. Eu já escutei. Pode entrar, Maurício. Venha que a casa é sua. Venha cá, vamos. Deixa eu mostrar aqui todos os estudantes. Sente aqui, Maurício. Nós que top. Estamos aí com a última contagem aqui deu 18, mas estamos contando aí, os outros alunos vão ter acesso. Eu estava falando um pouquinho da tua propriedade, das ondas evolutivas. Então, essa aqui foi uma visita de 2019. De lá para cá, tu adotou mais coisas. Mas fala um pouquinho dessa história aí para nós. Seja muito bem-vindo aqui nessa roda de mate, Maurício de Borges. Obrigado, professor, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco dessa visão, né, do profissional formado na agronomia, já trabalhando em uma propriedade rural. Eu pensava hoje nesse slide, mesmo aqui no Congresso do Plantio Direto, porque, para mim, a primeira onda evolutiva que talvez nos trouxe até aqui e tornou a agricultura viável foi o plantio direto, né? Porém, um plantio direto talvez tímido, começou sem muito conhecimento, mas com finalidade de ter uma proteção do solo, visando o controle da erosão. E quem realmente fazia isso de maneira e achava que estava fazendo bem feito, né, com monoculturas, por exemplo, uma boa aveia, um bom trigo no inverno, uma boa soja ou talvez um bom milho no verão, veio até aí, os anos 2000. Porém, com o avanço dos estudos e a necessidade, a demanda de produzir mais, né, alimentos, preservando o solo, nos fez refletir sobre novas estratégias, né? Passamos pelas biotecnologias, que também concordo com o Telmo, elas nos promoveram a patamares melhores de produtividade, o que viabilizar acessar novas ferramentas, talvez.
A agricultura de precisão realmente foi uma onda evolutiva fantástica, né? O professor está junto com o projeto Aquários desde o seu início, fazendo amostragem de solo, usando máquinas com referenciamento, amostragens precisas, zonas de manejo, então a gente começou a entender melhor a propriedade, não digo no ambiente direto, né? Conhecendo as variabilidades que haviam nos estadiões. Exatamente, né? Então tentando replicar as zonas de maior produtividade em cima das zonas de menor produtividade e equilibrar o sistema, né? Esse gerenciamento de dados que a gente também vive, né? A quarta onda, que é o digital, né? A cultura digital, ela só é viável se realmente essa informação puder ser aplicada na propriedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, utilizar esse gerenciamento. As máquinas têm que estar calibradas, tem que estar muito bem reguladas para que essa informação tenha valor, né? Hoje nós somos uns garimpadores de dados. A gente tem tanta informação a cada fim de ciclo que muitas vezes fica difícil tu gerenciar. Então, Quer dizer que a qualidade do dado ele é muito importante muito, para poder servir como um balizador das atividades de manejo. muito importante, até porque a gente está sempre em cima dos equipamentos, tanto na semeadura, quanto na pulverização e também na colheita, né? Para que a gente consiga estar tirando dados de valor e usar, né? Desde a amostragem de solo, se preocupa em quem faz, a empresa que faz, o método que ela utiliza para mostrar, o mecanismo, a profundidade e o laboratório que ela envia. Então, para ter uma confiabilidade nesse dado, a gente quer tentar gerenciar todo esse processo, né? Perfeito. E vai até o fim, vai até a colheita. E será que a gente poderia dizer que a quinta onda seria os biológicos aí, a introdução de biológicos, ou estou sendo muito precipitado, hein? Concordo contigo. É o que eu digo lá na nossa empresa, e com meu irmão, que eu converso bastante sobre a nova agricultura, né? A gente vive a era dos biológicos e é uma ciência gigante, com muita variabilidade, difícil de estudar e de mensurar, mas é uma ferramenta fantástica para a gente buscar produtividade com sustentabilidade, né? Que essa palavra sustentabilidade ela está no nosso dia a dia. Todo mundo quer ser sustentável, porém a gente tem que ser sustentável com renda. A gente tem que produzir. E quem paga a nossa conta é realmente a última linha. Por isso que a gente está hoje voltado a talvez melhorar, nunca parar, nunca esquecer de melhorar a parte química do solo, né? A gente chama de parte química, mas é a fertilidade, né? Com o uso coerente de insumos minerais. Trabalhar o plantio direto bem feito, utilizando os mix de plano de cobertura, tanto para reciclar o investimento que a gente faz em fertilidade, mas para dar alimento e subsídio para aumentar a biota de solo, né? A gente tem que entender que para aumentar, para promover, para ativar e talvez manter esses organismos vivos e trazendo benefício para as culturas comerciais, o cultivo de plano de cobertura, as plantas de serviço, ou essas plantas intercalares, são de suma importância, né, professor? A gente pode citar vários exemplos, várias famílias que têm fundamental importância para o sistema plantio direto. Então, eu digo para ti que lá no passado, na primeira onda, conforme eu citei nesse slide, eu identifiquei que o plantio direto era necessário, e foi uma ferramenta que nos trouxe até aqui, só que hoje a gente tem que botar uma palavrinha na frente e colocar sistema plantio direto, né? Culturas comerciais que rendam grãos, que alimentem a parte financeira da propriedade, mas culturas intercalares, plano de cobertura em rotação, para melhorar esse sistema bem planejado e bem pensado de produção. Perfeito. Então, o próximo slide aqui fala sobre toda essa caminhada, sobre plantas de cobertura. Talvez tu pudesse nos contar um pouquinho, né, de como que foi a introdução dessas plantas. Vocês têm uma área de cultivo bastante expressiva. E eu imagino que isso não, assim, não é fácil, às vezes, o investimento em sementes, em policultivos. E a outra coisa que me chama muita atenção quando eu vou lá na tua propriedade, visitá-lo, e agradeço a maneira sempre amigável que tu nos recebe, né? Hospitaleira, mas era plantas de cobertura em pivô. Que coisas assim que a gente não imaginava. Puxa, o pivô tem um custo alto, a área é limitada. Então, a ideia inicial era que tinha que ser o máximo de culturas de grão, né? Para retornar o investimento feito. Mas o que eu chego lá, eu encontro vocês recondicionando o solo do pivô. Então, fala um pouquinho sobre isso, Maurício, por favor. Excelente comentário, professor. E, primeiramente, quero dizer que para mim é um prazer estar recebendo vocês da universidade, alunos, estudantes de graduação na propriedade. Acho que é uma maneira de eu devolver para a sociedade o que a universidade me deu, né? Que eu estudei gratuitamente. Então, uma maneira de eu contribuir com a formação acadêmica é estar recebendo os alunos dentro da propriedade,
e passar um pouquinho dessa visão, dessa experiência que a gente está tendo com a própria profissão da agronomia. Nesse caso, Telmo, da irrigação, quando eu comecei na agricultura em 2005, 2006, depois de formar na UFCM em final de 2001, eu trabalhei 4 anos no mercado privado, trabalhei com irrigação dentro do POM Pioneer, né, produção de semente e milho, e vim para a fazenda da família com esse intuito, de agregar tecnologia e trazer a irrigação como ferramenta para aumento e também para manutenção da produtividade. Só que a gente tinha essa visão de que o pivô ia viabilizar safra e segunda safra. Então, bom, como é que eu vou pagar esse monte de ferro que eu investi? É fazendo safra e safrinha. E a gente começou a fazer safra, safrinha, fazia milho, soja, segunda safra e trigo. Milho, soja, segunda safra e trigo. E começamos a degradar o solo, porque era um sistema tão intensivo de cultivo, com tanta adubação, tanto tráfego de máquinas, começou a compactar pelo uso de máquinas e também pelo uso da irrigação e pela adubação, que eles eram mais pesada do ponto de vista mineral, não dava tempo de fazer as devidas calagens, não dava tempo de fazer a ciclagem adicional. Em 2, 3 anos, os pivôs começaram a endurecer, compactar, faltar palhada e começou a aparecer erosão laminar. Poxa, né? Então, e a produtividade, em vez de subir uma rampa progressiva, ela estacionou e começou a cair. E eu olhei para o meu pai e disse assim, a gente não vai conseguir manter os pivôs dessa forma, nessa intensificação, nós vamos ter que colocar em sistema de rotação. E aí que entrou nossa necessidade de fazer cultivo de cobertura. Então, a gente começou a testar em um pivô, 2, fomos mudando essa sistemática, só que em 8 anos a gente parou de fazer segunda safra praticamente em 100% das áreas. Né? Por quê? A segunda safra ela começou a dar muito custo para nós. Né? Ela é feita em cima de um ambiente onde a pressão de doenças é muito elevada. Né? A segunda safra pega a ferrugem asiática avançando de forma bem alta e ela acaba que demanda muitas aplicações. E o teto produtivo é menor. E quem gosta de fazer milho para alto rendimento, na minha região, que é uma região fria, não consegue plantar em julho nem agosto, tem que plantar em setembro. Então você sai com essa soja em fim de janeiro, quase começo de fevereiro, onde a soja acaba encontrando um período muito chuvoso para completar enchimento de grão e muito frio. Então o teto produtivo talvez de uma região, por exemplo, lá quando eu falo em São Luís Gonzaga, a parte da fronteira oeste que é um pouco mais quente, que planta milho mais cedo, ela consegue aceitar uma segunda safra de soja com um potencial maior, talvez aí de próximas 50 sacas. E na minha região, ali em Cruz Alta, como é muito frio e o milho acaba atrasando bastante, a gente tem um teto produtivo na faixa de 33, 35. Nosso recorde foi 42 sacas de soja em segunda safra, no ano que a gente plantou ele pelo dia 25, 27 de janeiro. Né? Obviamente, claro que tu pode antecipar esse plantio de segunda safra, né? Se o alvo for fazer 2 safras, plantar ali pelo dia 15 de janeiro, porém tem que sacrificar a cultura do milho. Tem que plantar o milho em agosto. Né? E o milho de agosto acaba tendo um teto produtivo menor, você colhe de 20 a 40 sacas a menos de milho. Então, você pensa, pô, é melhor eu plantar uma safra só de milho bem plantada, colher talvez 40 sacas a mais, que hoje dá uma rentabilidade de R$4.000, né, no preço da saca de milho hoje, ou arriscar fazer uma nova safra de soja para buscar aí uma rentabilidade de 33 sacas, porém com custo de produção aí na faixa de 20, 21 até 22 sacas na segunda safra. Então, a sobra de soja, entre aspas, a receita, daria umas 10 sacas. E essas 10 sacas rentabilizam uns 2.000 e pouquinhos reais. Então, a gente parou de fazer segunda safra, não porque a gente quis parar, porque a gente precisou enxergar o nosso sistema de produção mais equilibrado. Então, depois de milho de primeira safra, a gente pegou e começou a fazer planta de cobertura, né? Coquetéis de planta de cobertura, mix de plantas, para conseguir equilibrar esse solo, ciclar nutrientes, descompactar, formar palhada e entregar um berço de produção mais equilibrado para a cultura do trigo. Né? Então, a gente começou a colher mais milho e mais trigo em áreas onde a gente, em vez de fazer sucessão de cultivos com milho, soja, safrinha e trigo, fazer milho, mix cobertura e trigo inverno. Né? E também fica um legado melhor de cultivo para a soja, que vai entrar no verão subsequente. Então, se eu puder falar para vocês, hoje eu me sinto muito mais seguro tentando buscar verticalizar o pivô do que intensificar. Né? E prova disso são nossos números. A gente conseguiu provar para a empresa que essa teoria tem fundamento na prática. Né? Que maravilha, porque eu fico muito triste em ver, às vezes, o pivô bordado de erosão. Né? Assim, parece
uma combinação de uma tecnologia tão avançada com um problema de erosão tão antigo, né? Que nos atacou aí na década de 70, 80. E, bom, mas a outra coisa interessante é a compactação, né? Você, assim, usa o escarificador só quando necessário mesmo. No mais, você aposta nas raízes para, como a do nabo forrageiro aqui, para amenizar esse efeito, Debord? Como é que você trabalha? Sim, a gente até comprou dois escarificadores para propriedade, né? A gente tem um em Cruz Alta, um em Tupaciretã, no intuito de melhorar essa parte física do solo nos ambientes onde a compactação era limitante à produção. Só que hoje, praticamente, eles são utilizados só em cabeceira de lavoura, na bordadura, carregador de máquinas ou montes de calcário para descompactar emergencialmente em pontos onde talvez demoraria muito tempo na física para melhorar com raiz. Mas dentro das áreas de produção, dentro das áreas de cultivo, a gente não aplica essa ferramenta porque a gente mediu em área experimental o retorno sobre esse investimento. No primeiro ano ele é positivo, então, tá? Tu consegue realmente, na hora que tu escarifica, subsolo, na verdade, produz mais. Só que depois a reagregação é muito rápida e acaba que nos 2 anos seguintes a produção estabiliza e no terceiro ano ela cai em relação à área não mexida, área não escarificada, né? Então a gente acabou não adotando ele e usa a planta de cobertura mesmo para descompactar solo via raiz. Maravilha. Bom, o próximo slide mostra um pouco da quantidade de palha que você trabalha aí, né? Então, fala um pouquinho para nós aí dessa busca de cada vez mais produzir mais palha e palha diversificada, resíduos vegetais que protejam o solo e que alimentem a microbiota e sejam fonte de carbono, né? A palha nunca pode ser vista como um problema na propriedade, né? A gente não pode deixar de cultivar uma área por limitação com palha. Porque eu tenho que trocar de semeador, tenho que mexer no meu sulcador, tenho que tirar a botinha. Na verdade, a gente tem que saber manejar a palhada, tem que saber utilizar ela da melhor forma, calcular o ciclo dela dentro do sistema onde ela entrega a maior contribuição possível, né, do ponto de vista vegetal, e fazer a acomodação dela no solo de maneira que ela beneficie a semeadura. Ela não pode ser um atrapalho, senão ela tem que ser uma ferramenta. Então, plantar em cima da palha não é fácil, é certo, né? A diferença entre o fácil e o certo é tirar o ser humano da zona de conforto. Obviamente que as monoculturas, elas por muitos anos foram a alternativa de proteção no inverno, né? As aveias comuns, até o azevém foi uma boa planta de cobertura, cumpriu um papel social importante. Só que com o advento da pesquisa, a melhoria das gramíneas de inverno, ou com a introdução dos mix, a gente começou a enxergar outros benefícios, né, da introdução dessas demais espécies, famílias de planta de cobertura. Aí a gente tem utilizado muito em pré-trigo, pré-milho e pré-soja, diversos tipos de coquetéis de plantas. O que eu posso falar para vocês, assim, é que na cultura da soja, a gente tem focado bastante em aveias, né? Aveia ucraniana, principalmente por causa do poder radicular, por causa da sanidade e do ciclo maior. Perfeito. Né? Aveia branca pela velocidade, pela maior produção de massa também. E a aveia preta comum, a gente tem diminuído um pouco o uso dela, porque ela acaba ficando muito doente durante o ciclo. Tem um poder radicular bem menos expressivo que a ucraniana, e acaba ficando pronta ali por setembro, finalzinho de setembro, início de outubro, e a gente diz que é plantar uma soja mais à tarde, e ela acaba que morre muito cedo. Então, a gente tem buscado plantas de inverno com ciclo mais longo. E juntamente com essas aveias, a gente tem usado muitas ervilhacas. Ah, que então, maravilha. algumas espécies de ervilhaca, como a esmeralda e a combate, são duas ervilhacas que a gente está usando, com o intuito de ciclar nitrogênio, aportar nitrogênio, né, na decomposição dessa biomassa no solo, alimentar essa biota, né, e trazer outros organismos da mesofauna, né, por exemplo, a gente traz muita minhoca quando a gente usa a ervilhaca. É impressionante. E a ervilhaca, ela é incrível, a minhoca ela é incrível, faz galerias no solo, constrói biopólise, excreta, né, então, se eu pudesse ficar aqui citando vantagens de policultivos e de micro-organismos que ele acaba acelerando no solo, nós poderíamos passar a noite citando, como a gente ouviu hoje aqui muito bem pautado no congresso que a gente está participando. Perfeito. E aqui nós temos um exemplo aí de uma cobertura de solo. Numa condição como essa, pode vir a chuva que for que você está protegido, teu solo está protegido. Eu até estava acompanhando o Trauma hoje, eu postei uma foto no meu Instagram, quem acompanha, eu tenho feito bastante mix pós-milho,
que esses dias atrás eu fiz um vídeo e postei uma foto do mix quando ele entregou toda a função social dele, né? Esse mix ficou de 16 de fevereiro até o início de junho. Ele tinha milheto, braquiária, aveia e ervilhaca. Tinha 4 plantas de cobertura, porém 3 gramíneas, né? E uma leguminosa, né? A ervilhaca é uma leguminosa. Perfeito. Quando eu percebi que o milheto chegou na fase de floração e a aveia estava já com grão leitoso, eu passei só um graminicida e matei só as gramíneas, porque eu não queria matar a ervilhaca. Ela Claro. estava por baixo, ela estava um pouquinho sombreada. Eu queria deixar ela mais tempo. Então, eu passei graminicida num dia, matei, né, esse coquetel de gramíneas e passei o rolo faca, e rolei toda aquela massa de grão, de palha. Eu deveria ter lá, assim, ó, a gente até fez uma coleta, mandou para o laboratório para secar e medir, mas umas 8, 9 toneladas de matéria seca vai formar por hectare, entre o milho e agora o trigo. E hoje a gente plantou trigo nessa área, a ervilhaca estava verde. A gente plantou sobre a palhada de milheto, aveia e braquiária seca, bem sequinha, e aí para favorecer a plantabilidade, e a ervilhaca verde. Por que o objetivo dela era matar ela hoje, para ela poder agora morrer dentro do ciclo do trigo e liberar o nitrogênio. Liberar gradualmente. Gradualmente, né? Não estragou nada o plantio, estava cortando bem, até falei com o nosso gerente, Maurício, está cortando super bem a palhada, ele estava com medo, não fosse cortar, e deu, nessas últimas 2 semanas, deu 400 milímetros de chuva cruzada. Onde erodiu muitas áreas. E nossa área está perfeitamente coberta e protegida. Mas eu fiquei curioso por esse manejo de ervilhaca. Então, e agora ela não, como é que tu vai segurar ela quando o trigo emergir? Hoje eu passei antes de plantar, desculpa, ontem, não minto, a gente está plantando hoje, a área essa madrugada vai entrar com herbicida. 3 herbicidas, né? Vou usar glufosinato, né, para matar ela. Vou usar mais um pré-emergente para ficar meio da linha, para segurar fluxo de estreitas. E depois, dentro do trigo, se ela quiser rebrotar, eu uso um herbicida folha larga e mato ela bem facilmente. Mas, sem dúvida, vocês imaginam o seguinte, pessoal, nós vamos ter um colchão de palha de gramínea e a de ervilhaca vai estar acima disso. Então, de fato, vai retardar a decomposição da ervilhaca, permitindo um sincronismo que o professor Aita aí... Vou mostrar para a turma aqui, na câmera, ó. Esse é o plantio de hoje. Quem me segue no Instagram acompanha a postagem. Acompanhe no Instagram aí que vocês vão ver isso daí. Então, eu não podia deixar de postar, pedi para o meu gerente, então me manda foto, eu quero postar, porque um monte de gente me acompanha e pergunta, mas como é que tu vai fazer para matar esse ervilhaca? Como é que tu mata essa gramínea? Por que tu faz assim? Então, tá aqui hoje para vocês verem esse manejo. Que maravilha. E a gente posta foto da cultura desenvolvendo, né? Maravilhoso, né? Porque aí a ervilhaca vai retardar a decomposição dela e vai dar o sincronismo que o professor Aita, né? Um abraço, professor Aita. Tanto fala que é muito importante para o nitrogênio, quer dizer, a demanda da cultura e o fornecimento do nitrogênio, né? E dessa forma aí me parece que é realmente uma forma muito inteligente. Bom, aqui mais os detalhes da semeadura, reforçando a palha. E aqui um caso interessante, né? Conta para nós isso aí, irmão. Essa é uma lavoura de canola, né? Pelo que dá para ver. Ali tem a sílica da canola. Essa é uma cultura que a gente trabalhou há um tempo atrás, professor, como alternativa de inverno, né? Todo produtor busca ter receita na fazenda, então a cultura do trigo, como vocês muito bem sabem, há pouco tempo atrás ela tinha um valor muito baixo no mercado e o custo de produção sempre alto, que não permitia renda. Então a gente buscava alguma outra fonte e a gente eu tentei por 2 safras plantar canola, só que o que acontecia era bem isso que está na foto do professor. A canola é uma cultura, uma planta de cultivo comercial que não tem efeito cultural, não tem valor cultural. Ela não tem quase folhagem, né? É uma planta muito ereta, não protege o solo, e quando ela chega no ponto de maturidade, entra muita luz. E entra muita luz na época que mais a uva gosta de crescer, que é na primavera, né? Que tem umidade e tem calor, né? Então essa luz entra, aquece o banco de sementes e vem um herbário de uva. Essa aí nós não queremos. Mas aí, mais uma vantagem dos policultivos que você não dá chance para isso acontecer, né? Não. Perfeito. E aqui tu mostra um pouco do custo, né, de produção, mas o que chama a atenção é que realmente você tem que investir, né? Não há, assim, não há almoço grátis, né? Se você quer produzir bem, quer usar tecnologia, você tem que investir. Aqui só está mostrando, acho que a ideia é essa, não sei se você quer complementar. Na verdade, a gente colocou esses valores que estavam nos mostrando como os famosos custos diretos da propriedade, né? Que realmente a gente acaba desembolsando por hectare para buscar
uma boa produtividade, né? Então não tem café grátis, né? Para conseguir produzir bem, a gente tem que investir. Meu pai sempre fala, nossas lavouras são caras. Realmente, são as lavouras que a gente tem um investimento, um desembolso bem elevado. Só que o nosso teto produtivo sempre é maior, né? A gente praticamente todo ano fecha nossas médias, quando o clima colabora, obviamente, 19, 20 até 21 sacas acima da média do município de Cruz Alta, porque a gente tem diversas ferramentas a nosso favor, né? Diversas tecnologias. E isso é devido, claro, ao nível de investimento da propriedade. Perfeito. Uma coisa que me chama a atenção ali é a aviação agrícola. Fala um pouquinho de como que a aviação agrega no teu negócio. Uhum. A aviação agrícola, professor, entrou no nosso negócio por uma necessidade, devido ao alto tráfego de máquinas que a gente tem, né? Principalmente da pulverizadora, que chega a entrar 6, 7 vezes dentro do cultivo de inverno, desculpa, de verão. Do inverno também, na verdade. Mas do verão a gente começou a mensurar muito, porque a época mais chuvosa do ano e a cultura que deixa menos cobertura é a soja. A gente saía do verão, depois de 5, 6, 7 aplicações em pós-emergência, com os rastros muito fundos, muita compactação, muita erosão, e a gente começou a pensar, poxa, por que que eu estou estragando o meu solo? Eu podia proteger ele. Também muito problema de amassamento, virador, rastro de máquina, né? E começamos a testar o avião como ferramenta, como auxiliar, não que a gente vai eliminar o pulverizador. Ele é muito útil para herbicidas, para secações, para os manejos, né, feitos para preparar a área, mas depois que a gente implanta a cultura comercial, a gente tem evitado usar o pulverizador de rodas e usado mais o avião como ferramenta de auxílio a aumentar a produtividade para mitigar perdas, né? Então, perdas por amassamento, perdas por pontualidade, perdas por erosão e compactação, nós diminuímos muito. Hoje, a gente termina de colher uma lavoura, nós não precisamos mais corrigir defeitos de rastro, porque a Que gente é muito maravilha. mais cauteloso na entrada da máquina, para herbicida tu consegue ser mais preciso e não precisa entrar para apagar fogo, para ser tipo um bombeiro, né? Como a gente acabava usando muito o pulverizador para correr atrás do prejuízo. O avião consegue pulverizar toda a lavoura sem tocar no solo, então É, independe de ter umidade ou não, né? Ele acaba sendo muito útil. então, você adiciona o que tem que adicionar sem ocasionar compactação. Uhum. Bom, aqui eu acho que era mostrar que o investimento em fertilizantes era bastante importante para equilibrar, para nutrir bem as plantas, né? E o fertilizante você pode ciclar, né? Coisa que muitas vezes, por exemplo, na proteção de plantas, a gente não fica com residual, né? Então, acho que esse é um. É. E eu acho que a tendência nossa, quando a gente fala em economizar hoje, foi discutido muito no Congresso isso, né? O que a gente gostaria de economizar principalmente eram inseticidas, herbicidas, fungicidas, né? E eu diria assim, os fertilizantes é quando for possível, mas a primeira meta seria estes. Como é que tu enxerga É. isso? Eu ouvi uma frase hoje, professor, aqui no Congresso, que me chamou a atenção, e ela fez eu lembrar de uma visão minha lá no passado. Solo bem nutrido, planta bem nutrido, ser humano bem nutrido, né? É uma É, sequência lógica, né? Então, se tu alimenta o solo, a planta se alimenta bem, ela se defende de doenças, e o ser humano que é alimentado de uma planta bem nutrida também se protege. E eu percebi isso muito nas gramíneas de inverno. Quando a gente começa a melhorar o equilíbrio químico do nosso solo, ou seja, investir em fertilidade, a própria planta melhora os mecanismos de defesa, ela acaba se protegendo melhor das doenças e as demandas por manejo químico acabam sendo menores. Então, assim, se você quer melhorar a parte de patologia de uma lavoura, invista no solo, ele vai refletir na planta. Você vai precisar muito menos depender de ferramentas químicas para controle de doenças, ou talvez as ferramentas vão ter muito mais performance, vão ter mais residual, vão entregar mais resposta em ambientes mais bem nutridos. Isso é clássico, né? Então, o principal ponto hoje de visão de investimento no produtor para diminuir custos de pulverizações, de demandas químicas, de controle de praga e de doença, é realmente investir na fertilidade. eu acho que é muito coerente e essa frase aí, ela foi assim cunhada, né, no livro da Ana Primavera, aí de Santa Maria. Então, hoje a nossa universidade aí foi muito bem valorizada, né, pelos trabalhos pioneiros da Madame Ana Eu, Primavera. verdade. Bom, aí eu acho que eu vou pular umas coisas aqui para a gente chegar a um detalhe da semente do fertilizante. Uhum. Fala um pouquinho da tua visão aí sobre a importância de uma semeadura precisa, com equidistância de plantas e a colocação dos fertilizantes.
Certo. Esse trabalho foi base de muitos anos de estudo nosso a campo sobre posicionamento fertilizante para a cultura da soja, especificamente. Para o milho também ele serve, mas para a soja ele foi bastante testado. Nossa região ali, né, em Volta Cruz Alta, por muitos anos o pessoal foi adubação a lanço, né? Pela questão de praticidade, pela questão de operacional, pela questão de diminuir, talvez, demanda de mão de obra na lavoura na hora de plantar e poder usar máquinas maiores. Porém, a aplicação do fertilizante no sulco de semeadura, principalmente quando eu falo em fósforo, eu acredito muito que ela tem um viés de não deixar a planta preguiçosa, ou seja, quanto mais profundo eu utilizar o fertilizante fosfatado na cultura da soja, mais eu favoreço essa raiz a descer, a crescer em busca desse fertilizante e automaticamente ela aumenta a sua expansão aumentando a boca. E quando eu aumento a boca, eu aumento a capacidade dessa planta beber água. A prova disso, na nossa área experimental, a gente fez por muitos anos, foi 3 anos seguidos, testes com adubação a lance em linha. E na média, professor, dos 3 anos, a gente conseguiu 6 sacas a mais por hectare na adubação em linha frente à adubação a lance, usando a botinha, né? Usando uma fertilização profunda. Você veja ali no esquema que essa fertilização está a 15 centímetros de profundidade. Então, isso é um quimiotropismo para o sistema radicular, forçando a raiz a encontrar o fósforo, né? Se fosse a 6, 7 centímetros, provavelmente você não teria esse resultado, né, Maurício? Não, a gente até tinha, em Tupoceretã, na fazenda que a gente administrava lá na época, as máquinas preparadas para distribuir o fertilizante naquele sistema disco turbo, que o condutor de fertilizantes era na frente do disco. Ele dava uma pré-incorporada no fertilizante, Sim. ficava ali talvez 4, 5 centímetros, meio misturadinho com a semente, então era uma coisa que me chamava atenção. A gente já tinha removido o potássio da linha, pelos problemas que vocês sabem que o potássio causa dessalinização, porém ficava muito superficial. E nas máquinas que nós tínhamos em Cruz Alta, a gente já tinha botinhas bem desenvolvidas, a gente enterrava ele 15, 16 centímetros de fertilizante e a semente aí 3, 4 centímetros. E a gente tinha produções sempre maiores na propriedade de Cruz Alta, frente do Poceretã, com o mesmo clima, a mesma chuva. E eu falei, meu irmão, só vai conseguir equilibrar a colheita de Cruz Alta com Tupã quando a gente botar o mesmo sistema de distribuição de fertilizante nas máquinas de Tupã. E a gente fez isso, e a nossa produtividade só aumentou. Então, por isso, eu sou apaixonado por sulcador, defendo, não acho que ele é uma ferramenta ruim, porque a gente tinha muito problema no passado com sulcadores mal desenhados, mal desenvolvidos, assim, ó, feitos pela indústria talvez com não tanta qualidade. Hoje a gente tem excelentes sulcadores, bem desenhados, o ângulo de ataque ao solo bem esquinado, uma pontinha da haste bem desenhada, então mal e mal revolve o solo. E quem faz o grande serviço com o sulcador no dia do solo chama-se disco de corte. Perfeito. Né? Usamos um disco de corte de grande diâmetro, para que ele corte e rompa realmente a palhada, para que ele não empurre essa palha para baixo, né? E passar esse sulcador com velocidade adequada e com uma ferramenta bem desenhada para fazer o mínimo do envolvimento desse solo na parte superficial, mas para criar o caminho para a raiz. É fantástico. É fantástico. Que já alivia a resistência à penetração, coloca o fertilizante fosfatado lá no fundo do sulco e isso tudo favorece o desenvolvimento inicial. Perfeito. Aqui tu mostra um pouco de como é que evoluiu a fertilidade, o uso da agricultura de precisão, as correções. Legal. Esse slide é bem interessante, porque foi um apanhado que eu fiz dentro do banco de imagens da empresa que presta serviço para a gente lá em Cruz Alta, em amostragem de solo, para a gente ver a evolução, né, desses investimentos. E para provar que não é fácil e a gente consegue crescer ao longo de muitos anos de investimento. Então, começa lá em 2006, a primeira área mostrada pela empresa, quando a gente colocou um pivô central nessa área, a gente achava que colocando água resolvia a produtividade. E começou realmente a produzir mais, porém nos pontos onde tudo era mais nobre, tudo já estava mais equilibrado, né? E nas áreas onde não tinha equilíbrio químico, mesmo botando água, não tinha produtividade. E as lavouras começaram a mostrar. A soja até esconde um pouco isso, ela não mostra tanto, né, essas manchas de solo, mas quando a gente começou a fazer rotação com gramíneas, com milho e vinho com trigo, as manchas eram evidentes. Então a gente usou essas imagens, esses pontos, e confrontou com os mapas de fertilidade, e começou a fazer as famosas taxas variáveis na cultura do inverno para recuperar. Então, nesse caso aí, a gente está mostrando o elemento potássio, né? Olha o quanto limitante era a nossa produção pela falta desse elemento, ele não tinha nem nível suficiente no solo, né? Muitas manchas estavam um nível muito baixo, e começamos a fazer reposições no inverno para corrigir esse elemento,
até que a gente chegou, depois de 9, 10 anos de muito trabalho, né, muitas safras, a encontrar o equilíbrio para um dos elementos, né, importantes no macronutriente primário. É muito importante o potássio, né? E o interessante é a correção no inverno, né? Isso aí também é um ponto. E aqui a irrigação branca, ou a calagem, quer dizer, um insumo que o Rio Grande do Sul pode-se dizer que foi um dos pioneiros com a Operação Tatu, mas que a gente É. ainda coloca num plano que não reflete a devida importância, né? Como é que vocês manejam a calagem nas sementes Aurora e nas propriedades do grupo? Eu sempre brinco, né, quando faço uma palestra, o desafio dos produtores é entender o que nos trouxe até aqui, o que nos viabilizou produzir grãos no Rio Grande do Sul e boa parte do território nacional. É o calcário, né, professor Telmo? Ele Sem dúvida. que condiciona o nosso solo, o calcário melhora a parte química do solo, o calcário permite crescimento radicular, o cálcio é muito importante em todos os sistemas, né, mas para a agricultura nossa, hoje, que a gente aplica de cereais, é fundamental. E eu chamo ele de irrigação branca, porque quando consegue construir um perfil bem feito, quando consegue levar esse cálcio à profundidade, a planta fica muito mais resiliente à falta d'água. Então, você quer botar um pivô, primeiramente você tem que construir teu ambiente de produção. Não é só jogar água por cima, você tem que reter, armazenar essa água e condicionar que as raízes cresçam nesse ambiente. Então, eu chamo de calagem a irrigação branca porque ela anda na mesma linha, né? Na melhoria química do solo, na promoção do crescimento radicular. Nessa área especificamente, eu fui muito feliz, talvez, no dia que fiz essa foto é de 2016. A gente estava com a cultura da soja sendo retirada um dia antes, né? Pode ver que está apalhado das máquinas ainda distribuídas. A gente já tinha voado nabo em 100% dessa área, as sementes Oh, estavam plantadas. A gente tinha o estoque de calcário todo feito ali na Type, era 1.700 toneladas, nunca vou esquecer, a gente estocou calcário em dezembro, que é uma época barata e fácil de puxar calcário de qualidade, né? Bem moído, bem bem fino. moído, E a fino. gente esparramou em toda essa área aqui, se eu não me engano, são 572 hectares. A gente esparramou aí 2.000 e poucos quilos de calcário por hectare, em taxa variável. E no outro dia que a gente fez a espalhação, acho que demorou uns 2, 3 dias para terminar toda essa área de esparramar o calcário, choveu. Então, os caminhões rodaram sobre a área seca, a colheita foi feita também sobre um tráfego bom, a semente de nabo já estava na área e a gente jogou calcário. Poxa, Imagina, essa é. lavoura ficou acho que de 70 a 80 dias só com o nabo crescendo, né, descompactando o solo. E o O calcário calcário ali, já entrou na atividade, né, professor? Quando a gente entrou com o cultivo do trigo, na sequência, pegou o solo pronto. Então, olha, e tu vê, nessa lavoura não tem rastro, ó. É uma nada. lavoura que a gente já fazia desde 2016 a aviação agrícola nela, então não tinha, assim, as cicatrizes do solo gerado pelo tráfego de máquinas. Então, é um pensamento sistêmico, assim, ó. Eu não posso dizer que é só um ponto isolado que Claro. promove a melhoria de produtividade, mas, assim, ó, acho que o insumo básico, principal, e dentro da nossa área experimental, assim, ó, foi o que mais destacou durante todos os anos de Ah, pesquisa, chama-se calagem. calagem. E olha que imagem bonita dessa paisagem, o solo todo coberto, essa barragem com a água limpa. Tem peixe aí? Tem. Eu ainda vou pescar lá, hein? Bom, aqui o mapa taxa variável de calcário, tá? Estou indo para trás? O que eu estou fazendo aqui? É um pouquinho que eu... Bom, opa. Planejamento de colheita, a questão do tráfego, fala um pouquinho dessa preocupação, porque, assim, nós falamos do pulverizador, mas outras máquinas pesadas que a gente tem é a colhedora e o graneleiro, né? Então, como Isso. é que a gente controla para não compactar? Essa é uma foto, acho que bem antiga, se não me engano, é de 2013, que eu mostro um pouco como a gente consegue se organizar com o tráfego de máquinas, né? Uhum. A gente, lá na empresa, criou um paralelismo de colheita, então a gente planta já desde 2010, 11, safra 10, 11, a gente instalou piloto automático nos tratores. A gente gera um rumo, latitude e longitude de plantio e a gente segue esse mesmo rumo de colheita de soja. Então, a gente tenta plantar na mesma linha e colher a soja na carreira. E a gente separa as máquinas em trechos, né? Como tem máquinas de diferentes plataformas, de 35, 40, 45 pés, a gente acaba separando elas em grupos de máquinas, né? Então, aqui nessa imagem vem uma máquina colhendo, acho que é uma máquina de classe 8, e ela sempre colhe no vai e vem, cano virado para o lado do corte, para favorecer o reboque de transporte, para ele levar esse grão até o caminhão com mais agilidade. Então, a máquina nunca sai do corte, ela sempre fica no corte, e ela sempre vai abrindo o seu corte para encontrar a máquina que vem colhendo outro corte. Então, aqui tem 3 máquinas, o pessoal da lavoura, tem uma outra máquina aqui em cima,
mas elas sempre se encontram no meio, então uma máquina nunca para de colher. Eu não tenho esse sistema de colher com a máquina uma atrás da outra. Então a gente vai lá, a gente brinca, a gente pica a lavoura e tira, cada um secciona a sua parte e colhem com as máquinas em duplas. Então as máquinas de classe 7, classe 8, classe 9 geralmente colhem em dupla, e o reboque que busca dessas máquinas é um reboque que tem capacidade de trazer os grãos das duas máquinas, né? Otimizando máquinas e preservando o solo, a qualidade, o serviço que as plantas de cobertura, as plantas de serviço melhoraram o solo e que agora a gente quer manter isso por várias safras. Maravilha, realmente espetacular. E aí depois vem a escolha do material genético que responda a tudo isso, né? Essa imagem eu gosto muito de mostrar porque foi um desafio que eu coloquei para nós mesmos, né? Porque a gente gosta muito de analisar componente de rendimento. Quando a gente chega lá no final da formação dos legumes, tu começa a olhar a soja que tu vai colher e começa a calcular o potencial dela. Então, vocês vejam, olhem essa lavoura, é uma lavoura irrigada, um pivô central de pivô-seletor. A gente tinha um material, esse material é Monsói 5947, um material que tem um poder de engalhamento fantástico, se semeado em populações adequadas, né? Então, essa área aí tinha na faixa de 10 plantas finais nascidas, né? E a gente estava contando esse dia aí, 108 vagens por planta, né? Eu comecei a fazer uma matemática simples. Se eu conseguir formar em torno de 2,3 grãos bem formados por vagem, que na média a gente forma 2, 2,5 a 3, e esse material eu conheço o PMS dele, que é 180 gramas, nós teríamos um peso médio por planta de 44,7 gramas. Eu multipliquei pela população de plantas que eu tinha na lavoura, porque eu contei, tinha 10, eu tinha um potencial produtivo de 164 sacos. Puxa vida, que coisa, hein? Eu liguei pro meu pai, quero trocar caminhonete, eu tinha uma Nissan, né, que me incomodava, não baixava os vidros, eu queria comprar uma caminhonete melhor. Ele, não, vamos esperar colher para nós ver o que vai dar. Só que entre os 164 sacos de potencial, professor, nós chegamos no final da safra, essa lavoura, se não me engano, deu 84 sacos. Só que 80 sacos menos que o potencial que ela tinha. Daí você me perguntamos o que faltou, né? Porque tinha tudo na planta, área irrigada, o solo estava bom, tinha componente de rendimento. Só que a planta não consegue formar esses grãos, né, de forma perfeita, ou porque talvez faltou um nutriente, ou porque eu pequei na parte defensiva da planta, uma doença entrou no momento oportunista, ou porque talvez houve um sombreamento muito excessivo da parte superior e o dossel inferior não tinha relação fonte-dreno, caíram talvez as folhas de maneira antecipada. Então, a gente começou a buscar entender melhor a cultura da soja, mostrando, lendo os sinais que ela nos manda. Então, hoje, eu te confesso que a gente é um dos produtores que menos taxa de semente usa por hectare, porque a gente percebeu que alguns materiais não precisam acúmulo de planta. Esse é um material que se sobrar não, se conseguir cultivar 8 sementes por metro, e essas 8 sementes por metro realmente promoverem plantas bem distribuídas e produzirem plantas perfeitas, plantas com potencial, tu colhe mais que se tiver 11, 12 plantas. Não, esse é... Porque o material, olha só, a produção dele é tipo taça, né? Então ele consegue produzir. Se tu apertar demais, botar muita planta, ele acaba não emitindo ramos e acama. A cama. Então, estiola e a cama. E a planta colhe luz todos os dias, né, professor? Não precisa colher luz. Então, nós temos que ajeitar as placas solar para colher luz. Aqui uma ideia da aplicação aérea que tu faz com muito cuidado, muito capricho, né? Acho que tem... E aqui, acho que já estamos chegando nas conclusões, né? Essas conclusões a gente vai tirando, né, professor, com as observações, né? Não que a gente é dono da verdade, mas a gente é muito humilde para dizer que a agricultura nos ensina a cada ano. E a gente está sempre aprendendo, né? Então, como conclusões desse trabalho que a gente fez, e o objetivo desse trabalho era mostrar a importância de cada onda evolutiva, né? Isso foi uma conclusão que eu fiz, que o grande pilar de sustentação da agricultura moderna continua sempre, né, sendo o plantio direto e a rotação de cultivos. E nesse congresso aqui é impressionante, né? Como assim, os agricultores estão evoluindo, estão desafiando e os resultados que estão sendo mostrados aqui para nós, do Cerrado, do Paraná, do Rio Grande do Sul, são impressionantes, né? Isso, assim, eu fico muito feliz assim, estar vivendo tudo isso, porque a gente sempre teve o plantio direto assim como sendo a nossa bandeira, né?
e agora você vendo assim o que esse sistema ainda pode nos integrar e fazer pela agricultura brasileira, né? É impressionante. A gente conhece um pouco do plantio direto e não tem quase noção dos benefícios que ele nos traz. É só vindo para um congresso desses e ouvindo a gama de pesquisadores que passaram dados para a gente hoje, de equilíbrio de fertilidade, parte biológica, parte física do solo, para voltar cada vez mais convicto que a gente está no caminho certo. E só vai se manter na atividade agrícola esse produtor com essa visão sustentável, independente de ele estar no Rio Grande do Sul, ou no Centro-Oeste, ou no Norte do país. O plantio direto é, sim, a maior tecnologia hoje do agro, né? Sem E quem dúvida. não entrar de cabeça num sistema plantio direto bem pensado, utilizando a rotação de culturas como parte do seu planejamento, não vai conseguir construir ambientes altamente produtivos. Pois é essa construir um ambiente com vocação para alta produtividade. Esse é um desafio assim gigante, né? Gigante. E a gente, os caminhos, eles são aprendidos no dia a dia de uma lavoura, mas os princípios estão bem claros, né? E estamos comemorando aqui 50 anos de plantio direto. É uma história, né? E quanto esse plantio direto evoluiu, né? Quantas oportunidades a gente está vendo aí de melhorar aquilo que nós estamos fazendo, né? Com certeza, e a gente fica mais convicto que é uma agricultura baseada em processos, né, professor? Não em Processo, produtos, né? né? A gente constrói isso com muito trabalho, muito planejamento. Bom, eu acho que vou parar por aqui, essa parte da apresentação, botar, olha, nós temos bastante gente. Pessoal, nós temos agora um compromisso aqui, que vai ser um churrasquinho entre amigos do plantio direto, que estamos reunidos aqui, né? E eu deixaria, se alguém tem uma pergunta para o Maurício aí, gostaria de deixar a palavra para vocês aí. Aproveitem, né? Nem sempre a gente tem um professor dessa qualidade aí. Que isso, professor? Não, sou um humilde aprendiz. Cada dia eu aprendo mais. Do cara que faz pão. Acho que é o Herter, né? Do Herter. Sim. Pode ser. Não sei se... Estava no chat aqui um comentário. Pessoal, estão tímidos, mas... Gabriel Sato. Mas, de toda forma, né, o meu objetivo enquanto professor é tentar trazer um pouco da realidade de uma lavoura, as suas dificuldades, as suas oportunidades, né? Como eu disse para vocês, eu procuro mesclar aulas mais de cunho de base, teóricas, com a aplicação, porque a melhor teoria, se ela não for aplicada no campo, né, vai ficar em livros e artigos, e é muito importante esse intercâmbio. Então, eu agradeço muito, Maurício, a tua gentileza aí de participar. Eu sei que você tem vários experimentos da universidade, você sempre abre a propriedade para receber projetos de pesquisa, estudantes de diferentes áreas, né? E a área de solos aí eu sei que é uma área que eu fiquei muito impressionado no dia que você foi lá no CCR fazer uma palestra e você disse assim, eu sou um produtor de bioporos, eu acumulo carbono no meu solo e eu armazeno água. Eu fiquei muito impressionado com isso. Fala, deixa essa mensagem final aí para tu. A vida, né, no solo é formada por carbono, oxigênio, né, e nitrogênio. Eu estava vendo muito equilíbrio no balanço carbono e nitrogênio, né? Então, quem quer buscar essa alta produtividade tem que estar aportando um volume muito específico e significante de carbono no solo através da palhada. A gente tem que oxigenar esse solo, porque melhorando a parte da aeração do solo, melhora todo o sistema, desde a parte de fertilidade, mitiga doenças de raiz e promove uma absorção de água, né, professor? Hoje a gente tem aí a água como insumo principal. Esse ano faltou muita água nos solos gaúchos e todo produtor sentiu saudade esse ano de poder acumular mais água em alguns solos.
e os solos que estavam mais bem preparados, mais bem, talvez, estruturados, suportaram por muito mais tempo o déficit hídrico, ou talvez produziram um pouco mais que os solos que estavam com tendência à compactação ou mal manejados. Isso quem apanha nunca esquece, né? Eu sempre falo essa frase, eu já apanhei muito da lavoura, eu aprendi na dor, eu sofri muito quando eu comecei na agricultura, porque nossa propriedade, ela tinha muita rotação com áreas que vinham de compactação oriundas da pecuária. Minha família não é detentora de terras, a gente arrenda muita área, e nós entramos sempre arrendando áreas onde talvez a pecuária deixou um legado de histórico um pouco ruim de manejo, baixa fertilidade, né? Pouca palhada e alta compactação. Então, eu tive que aprender na dor a desenvolver um sistema que recuperasse rapidamente esse solo para que ele pudesse se tornar viável e produzir alimentos, porque a gente tem que pagar arrendamento sobre essas áreas. E graças a Deus, hoje ele é uma cultura da nossa empresa. Eu até brincava com o Sr. Telmo, que hoje eu olho uma lavoura com um volume interessante de palha, um produtor que faz um sistema bem planejado, eu vejo aquilo como algo, para mim, cultural. Eu não quero dizer comum, que seria muito preciosismo, mas tem produtor que não faz o básico e espera um milagre. Ah, não, eu vou colher bem porque vai chover. Isso é um milagre. A chuva ela nunca vem quando você quer, ela vem quando Deus manda. Você tem que estar preparado para armazenar ela quando Ele mandar, reter, guardar e estar disponível quando faltar, né? Acho que essa é a estratégia da guerra, né, professor? Guardar os insumos para quando precisar usar. Muito bom. E também então, queria agradecer aos 23 estudantes que estão conosco, está sendo gravado, vai ser disponibilizado para os demais. E também os meus amigos aqui nesse congresso, muita gente está acompanhando o meu canal aí, e também faço uma saudação aos amigos produtores, consultores aí, brasileiros, paraguaios, que acabam acompanhando as aulas no nosso canal. E acompanhem o Maurício de Bortoli aí, né? No Instagram, nas redes sociais, que ele é muito ativo e ajuda as pessoas a sempre estarem atualizados sobre as melhores práticas de manejo. Então tá, pessoal. Uma boa noite a todos aí, muito obrigado. E em breve estaremos todos juntos aí, semana que vem. Certamente eu vou ter muitas novidades para trazer para a sala de aula, em função das excelentes palestras e apresentações de relatos, de cases de produtor, nós estamos vivenciando aqui, né? Com certeza, se tiver alguma dúvida que surgir da nosso breve comentário ou de alguma postagem que a gente fizer, por favor, chama lá no Instagram, pergunta. A pior coisa é não sair, né, da dúvida. E a gente não se importa em responder, quando sobrar um tempinho, a gente está sempre lá dedilhando no Instagram. Vai ser um prazer estar atendendo vocês aí, com maior carinho. Só seguir lá, De Bortoli Agro, e estamos lá. Tamo junto. Obrigado, Eduardo, e obrigado a todos que gostaram aí. E aquilo que eu sempre falo, amem o agro, amem o solo, amem aquilo que vocês fazem, que é a maneira da gente ser feliz. Né? Isso aí, isso aí. Grande abraço, Valeu, pessoal. Boa noite.